Gente, hoje eu tô muito, muito, muito empolgada, porque eu vou falar de um amigo do ID. Mas não é fofoca, tá? Mas é o mais novo amigo do ID. E eu e ele temos muitas coisas em comum. ID, você quer se apresentar? Você quer apresentar seu amigo pra gente? Não, deixa a gente favor? falar, deixa eu me apresentar aqui pra me mandar meu bom dia, boa tarde, boa noite, por isso ser o terceiro, eu sou o segundo hoje. Muito bom dia, pessoal, e aí? Valeu, Ale. Muito obrigado. Então, hoje a gente vai falar sobre polvos, que são animais muito interessantes, e provavelmente você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com autismo. Bom, a gente vai entender junto enquanto falamos. Deixa eu dar um bom dia, então. Deixa eu falar Deixa bom eu dar um dia, bom só dia pra dele aparecer também. aqui. Bom dia, que eu esperei seu quarto, senão... E eu nem dei bom dia e você nem falou o nome do seu amigo. A gente já tinha dado o nome pra ele. Então, é um polvo. A Dani veio com a ideia desse episódio porque eu sou instrutor de mergulho. Imagino, não sei se quem ouve sabe, então eu tô todo dia na água. E muitas vezes mergulhando no mesmo lugar, no mesmo ponto de mergulho. E aí você começa a identificar animais que estão sempre ali. Você começa a ver individualidades nesses animais. E tem um polvo, que eu sempre reconheço esse polvo pelo fato dele não ter uma perna, que ele tá sempre ali, né? E Sério, mas já ele faz tem 7 algumas tentáculos semanas... só, Id? Se jura? Mas ele perdeu, tipo, dá pra ver uma cicatriz ou ele Não, dá pra ver que tá cortado, né? Então, tipo, você vê que um dos tentáculos é um cotoco. Uhum. Não é um tentáculo grande, você vê que foi claramente cortado, o que é normal eles fazerem, né? Imagina, esse polvo, ele tá nessa baía de Bidanock, na ilha de Copipi ali, a ilha é Bidanock, né? Mas ali onde é Copipi, e nessa baía tem tubarões, tem moreias, tem uma série de animais que vão caçar ele. Então, é muito comum, assim, esses animais perderem um membro, né? Tipo, é inclusive uma estratégia de defesa. Porque vai lá, deixa o membro Deixa um e pedacinho foge. do tentáculo e sai vivo, né? O 7,5 ele. Exatamente. Gente, então vamos voltar um pouco. Que é isso, assim, para contextualizar, o Id fez esse Não, mas amigo só novo. uma pergunta, Id, você deu nome pra esse polvo? Tem que ter nome. Eu chamo ele de Bida, porque ele tá na Bida. baía de Bidanock. Ele chama Que Bida. E a gente não sabe se é um macho ou fêmea. E só que a gente descobriu que ele é velhinho e eu fiquei chateada, até chorei. Mas por que a gente está falando sobre isso, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer saber, porque de todos os assuntos aleatórios da vida, a gente está falando sobre um polvo. Porque eu sou aficionada nesse assunto. Por quê? Duas coisas. Que quando eu era criança, as minhas amigas falavam que minha mão parecia um polvo, que eu tinha mão de molusco, porque ela era toda meio mole, assim, os dedos, e as pessoas pegavam e ficavam mexendo assim, e falavam assim, nossa, sua mão parece um polvo de molusco. Alice Danslow. Como é, Ale? Convida pra hipotonia. Então, convida síndrome de Ehlers-Danlos. Aí a gente já fala, vai ouvir o episódio sobre síndrome de Ehlers-Danlos e hipotonia. A gente vai fazer todas as relações dos episódios passados aqui com a história do polvo. E aí, essa coisa, não só por isso, mas foi causando uma curiosidade que foi se acentuando. A ponto de eu ler diversos livros sobre polvo, de assistir documentários sobre polvo e tudo mais. Lógico, como um interlocutor comum, né? Assim, como uma audiência comum, não como um biólogo ou um mergulhador, que é no caso do ID, que pode ter visto milhões de coisas de polvo. Mas, olhando agora do meu lugar de neurodivergente, e olhando para tudo isso que eu li, e olhando para o comportamento, eu falei assim, não é só meu dedo que deve ter a ver com o polvo? Será que o nosso cérebro, ou melhor, o cérebro deles, que aliás, eles têm 9 ou 3, que agora eu confundi o cérebro com os corações, acho que são 9 cérebros, um central, um em cada tentáculo e 3 corações. Então, assim... E não à toa eles chamam cefalópodes, porque o céfalo dele... Por que cefalópode? Eu não sei. Céfalo é cabeça e enorme. pódis é pé.
Cefalopodes. Sabia? Não, que tem os pés na cabeça. Mas, então é interessante porque aí a gente pode pensar, tem os pés na cabeça, mas eles, no caso, também tem as cabeças nos pés, né? Então, mas eu acho que vamos dar um passo atrás, que o motivo da gente estar fazendo além de todas as metáforas e correlações que a gente está fazendo, o motivo desse podcast se chama Hiperfoco de Dani. Hiperfoco. Do ID também. Hiperfoco de Dani. Então, tipo assim, Dani ficou com hiperfoco, ela tava tentando convencer a gente a gravar esse episódio. Eu já tinha entendido. O Ale e o ID não estavam entendendo que era uma coisa séria não, da gente, Dani. eles seriam os mais óbvios de entender. Porque na medida que a gente vai falando que... Mas Não é fofo, mas... é macio. Neurologicamente falando. Tipo, não, é mas aquela faz coisa. sentido mesmo. Não, tem tudo a ver. 600 milhões de anos nos separam dessa evolução. A evolução entre o polvo e os mamíferos, foi feita há mais de 600 milhões de anos atrás. E eles se desenvolveram de outra forma. Sim. Só que eles são considerados hoje com uma inteligência bem representativa. Eles aprendem coisas, eles fazem estratégias. Quem assistiu o filme O Professor Polvo, um filme /doc, né? O Professor Polvo pôde ver isso de alguma forma, e nas leituras que acabam fazendo, e até o ID vai poder relatar aí outras coisas, mas ele que conhece pessoalmente os polvos vai poder relatar outras coisas, mas assim, é muito legal a parte do desenvolvimento neurológico, cognitivo, enfim, de um polvo. Não, a cara do Alexandre tá ótima. Não, eu tenho vários assuntos pra gente relacionar sentido. aqui. Fala aí, Di. Vamos começar, quando a gente pensa em neurodivergência, né, no autismo, a gente tá falando muito na coisa de ser um estranho no mundo, então ser uma coisa meio única, e isso gera em você, muitas vezes, uma capacidade muito grande de se adaptar, né? De ter que se adaptar rapidamente a diversas situações. O polvo, nesse sentido, tem tudo a ver com a gente, que é neurodivergente. Super autodidata também, né? Super. Exato. Ele é um animal extremamente vulnerável. Então, ele depende, a capacidade de sobrevivência dele está extremamente ligada ao fato dele precisar se adaptar o tempo inteiro, sem parar. Muito parecido com a gente, sempre ligado no ambiente. E se adaptando de todas as maneiras, né? Mudando a textura da pele dele, mudando a cor da pele dele, e se comunicando. E é muito interessante, porque é um animal também que tem interações com várias espécies de outros animais. Então, muitas vezes, os animais não têm muitas interações entre as espécies tão diretas. O polvo interage com várias. Que legal. E sabia que ele tem uma coisa em comum com o Felipe? Comigo? Parece, Ué? Eles são daltônicos. Até isso você sabe, Dani. Que ótimo. Eles são possivelmente daltônicos. Mas nenhum animal enxerga. Porque aí daltonismo fica complicado essa definição. Porque nenhum animal. Porque comparado com abelhas, por exemplo, todos nós somos daltônicos, que a gente não enxerga todas as cores que sei lá, as abelhas e outros também animais. Que enxergam as frequências ultravioletas, né? Eles são muito mais coloridos. Mas eles enxergam um pouco menos que a gente? Eles enxergam como? Eu não sei. Porque isso, na verdade, se deu por conta da pesquisa da camuflagem, que eles conseguem mudar de cor. E aí foi constatado que possivelmente eles não conseguem enxergar cores, e sim, eles têm outra relação com as cores. Tá, mas aí é outro planeta. Literalmente. Literalmente, é tanto que tem essas teorias de que eles vêm de outro planeta, né? Só falando no também, fala, gente, fala que é a coisa mais alienígena na Terra. Não, mas fiquei imaginando um povo daltônico que ele tá tentando se igualar ao lugar do fundo e vai na cor errada, aí ele morre. Não, exato, por isso. Não, mas o que é por interessante isso que é curioso. É a ideia de nós seres humanos temos muito atrelado a percepção de cor completamente ligada à visão. O polvo traz a ideia de que cor pode ser percebida por outros sentidos, que não necessariamente a visão. Isso é uma coisa muito... Né? De pensar, e pensar como é que eles sabem, né? São cromatócitos ou cromatóforos? Não lembro agora como é que é o nome dessas estruturas
que são ligadas aos neurônios deles, assim, que vão mudando de conformação de acordo com o ambiente. Eu acho isso absolutamente eu ia te fantástico, perguntar incrível. isso. A gente tem quantos neurônios, A aproximadamente, gente? o ser Ai, humano? meu Deus, eu vou errar agora 10 bilhões? Não me lembro. Mas acho que é Pode isso. ser, Joga no porque ele chat tem GPT. 500 milhões de neurônios. Mas olha o tamanho dele, Mas né? só que eu Ele não tem- sei se isso é muito ou pouco, ou o que O representa. que importa, na verdade, é o número de conexões. Então, para fazer a relação com a gente também, o nosso cérebro neurodivergente ou de altas habilidades, ele não tem um número muito mais expressivo de células nervosas. Ele tem um número de conexões mais expressivo. As nossas terminações nervosas, elas têm mais galinhos, elas têm mais E botões 86 bi, sinápticos. tá? O Neurônios. quê? Vai ser O, 86 bilhões de neurônios. os seres Caraca. Nós, seres humanos, gente, eu não me lembrava É. desse número. Nossa, que E vergonha. um passarinho? 86 bi, certeza, Não, mas você Fê? foi perto, Ale. Não, Você 10 e falou 86 8, não é muito, 86, não, pô. mas ok. Mas, Não, eu sei, mas 8, 86, fiquei na dúvida, semanticamente falei, é parecido. Semântica. O bilhões é parecido, né? Vergonha em público aqui. Tipo, o cara não lembra E o agora. 8? Nossa, eu não lembrava que era tanto, não. Se der uma consultada aí na IAF, depois você me fala. E eu não lembrava. Mas, de todo modo, bom, que Embora seja. vocês... fala. Mais importante não é essa questão da conexão, e aí isso é interessante também. E quando você falou da questão do povo, eu fiquei pensando nas analogias possíveis para a gente trazer aqui. Essa questão dos cérebros deles separados e dessas conexões que um tentáculo dialoga com o outro sem precisar passar necessariamente pelo cérebro central, também tem a ver com o nosso cérebro neurodivergente que conecta partes que outros cérebros, os dito neurotípicos, não conectam, pelo menos não com tanta facilidade. Por exemplo, as nossas sinestesias, né? O córtex auditivo é estimulado, o visual é estimulado junto. Você fala, ué, como assim, né? Não precisa necessariamente passar por um filtro central que vai falar, nossa, e a gente vai experimentar ver o som, sentir o gosto daquilo que a gente está olhando, ouvindo, e isso ser quase que eu penso nessa analogia do cérebro do povo como se um tentáculo estivesse comunicando com o outro. Então eu falo, olha, faz sentido. Aí eu convido vocês para ouvirem o nosso episódio sobre sinestesia. Acho que esse episódio vai ficar sendo para a gente convidar as pessoas para ouvirem os outros. E, Ide, você consegue comer polvo depois que você fez esse seu amigo? Porque assim, depois que eu me tornei vegano, eu fico pensando nos polvos que eu comi, eu falo, cara, como que eu fiz isso na minha vida? Essas figuras tão incríveis, assim. E eu amava, mas eu também assim, gostava muito. ultimamente, assim... Não rola, assim, Não não consigo imaginar. Você não consegue Nossa, mais? tem uma empresa fazendo bom. aqueles espetos, sabe, igual... Como chama aqueles espetos que fica rodando, assim? Que faz tipo kebab, né? Tipo churrasquinho grego. Nossa, assim, tem uma empresa nova, exato, que faz de polvo. Tá me dando uma aflição, eu vi um post ontem. Tá me dando uma aflição aquilo, juro. Agora tem uma outra coisa em comum com a gente, que eles são mestres da camuflagem. Sim, e mestres da fuga. Isso que eu fico pensando assim, você já tomou uma jatada de nanquim aí, de tinta de polvo? Hoje, quando eu tava mergulhando, eu tava seguindo um cuttlefish, que é uma sépia. Então, é um cefalopode muito próximo ao polvo, um animal de muita inteligência também, mas um pouco diferente a configuração. Ele é mais alienígena ainda, a sépia, né? Ela tem aquele formato de nave espacial. É tipo uma lula meio parruda. E aí, hoje foi a primeira vez que eu vi uma sépia, eu tava seguindo ela, e ela tava passando por uma pedra, e nesse momento uma garopa esbarrou nela. E ela se assustou e jogou o jato de tinta e saiu e correu, assim. Mas eu, pessoalmente, não. Na verdade, o que acontece, galera? Eu adoraria interagir mais com os polvos, mesmo. Mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu sou um profissional de mergulho. Eu sou um exemplo para as pessoas que eu tô levando. Então, se todo polvo que eu ver, quando eu tô com 4 clientes atrás de mim, eu ficar interagindo, Sim. essas pessoas também vão se sentir o direito de fazer isso. Só que a Uhum. questão é que elas não são eu. Elas não estão na água todo dia. E imagina se todas as pessoas resolvessem... Elas não sabem ler esse animal como eu tô lendo e por aí vai. Então imagina se todas as pessoas... Eu tô falando que em Bidanock, por exemplo, que é onde tá o Bida, a gente tá falando que passam ali uma média, chutando baixo aqui, tá? De 100 mergulhadores. Pra mais. Nossa. Todo dia. Os bichos não iam Imagina ficar se no lugar, todas na essas verdade. pessoas... Nossa, ele tá cheio de amigo, então.
Não, ele é um polvo muito sociável por isso, né? Porque você consegue ver a personalidade. Tem mais de um polvo nessa baía. E esse realmente é o mais sociável. Aí conta que ele é grande. Porque ele é grande. Bem grande. Ele é um polvo grande. Que tamanho? Mais ou menos de uma bola de basquete. Só a cabeça. É assim, né? Você pode falar do tamanho dele com os tentáculos estendidos, vai ser bem maior. Mas acho que se você fizesse ele se enrolar assim, seria tipo uma bola de basquete, mas estendendo seria 2 bolas de basquete de largura, 2,5. Vai. Imagina aqueles polvos gigantes. Você já viu um polvo gigante? Não, mas eu quero muito ir para Vancouver, porque lá em Vancouver Island, no Canadá, é onde tem o polvo gigante do Pacífico, que aí é um polvo imenso, que eu gostaria muito de ver. E dá pra chegar perto de boa, assim, você sabe? Não tem risco, assim, dele te pegar e achar que você é comida? Não, assim, você vai sentindo o polvo, né? Tipo, inclusive é até muito eu interessante. Acho que se ele resolver passar mensagem, você só vai ouvir uma vez. Você só vai sentir uma vez. Só uma, acho que é plaf, assim, vem cá comida. Bom, falando sobre a coisa da neurodivergência, né? É muito louco, cara, que a maneira como eu me conecto com esse povo, ou como eu enxergo minha relação com ele, tem o mesmo peso que uma relação com uma pessoa. Mesmo. Tipo, eu realmente fico olhando ele, tentando analisar ele, e eu sinto que dentro de mim tem o mesmo nível de relevância que teria com outro ser humano. Eu não sei se isso me faz meio psicopata. De maneira nenhuma. Não. Atenção. Não. Vamos parar com isso de achar que a gente tem que só privilegiar a nossa espécie. Nesse sentido. Acho que a gente tem que absolutamente respeitar todo ser humano, não estou dizendo o contrário. Mas não fica esse especismo de achar nós somos superiores e que se ferrem o resto dos animais e a gente vai destratar de maneira nenhuma. Perfeito. Dani, se você tivesse super os poderes do mundo e pudesse roubar um poder do povo que você pudesse utilizar na sua vida cotidiana, qual poder do povo você roubaria? Roubaria não, teria pra você. Eu acho que esse da fuga de jogar jogar tinta. Mas a gente não faz isso quando a gente sai rapidamente do ambiente, assim, a gente só joga aquela tinta invisível assim e fala tchau. Não, mas que delícia. Você, tipo, é meio exatamente, uma tinta invisível é tipo, isso não está acontecendo. Pá, apaguei. Isso não está mais comigo. Mas, falando isso da tinta, uma das coisas que eu me orgulho muito de falar é que eu nunca vi um povo fazer isso. Isso é muito bom. Isso quer dizer que todos os povos que eu vi estavam confortáveis do meu lado. Porque é um gasto de energia absurdo para ele fazer isso agora. O que eu queria contar para vocês desse povo aí, que a gente nem falei com vocês. Não é desse povo aí, é do Bida. Do Bida, exato, que é um querido. Sempre eu vou lá esperando encontrar ele, nem sempre encontro. Mas, as primeiras vezes que eu interagi com ele, ele pegou no meu braço e se enrolou no meu braço inteiro, deu uns apertão assim, tipo, forte. E foi muito prazer. Isso de hiperfixação afetiva, até nisso ele é autista, cara. Não é, eu fiquei pensando, falei, nossa, ele é muito confiante, né? Você saca isso? Se eles fazem uma certa hiperfixação afetiva, te agarra com os 8 tentáculos, não solto mais, agora você é meu melhor amigo. Essa é uma metáfora boa de abraço de povo. Total. Aí que tá. Então, as primeiras vezes, ele me abraçou muito forte. E ele deu um aperto em mim que, te juro, eu senti no meu coração, assim. Eu lembro que nesses momentos até veio uma emoção muito forte, sabe? Como se fosse uma coisa passada, assim, que eu não sei explicar, de um lugar de comunicação muito mais subjetivo. A transmissão nervosa dele passou pelas ventosas ali dos tentáculos, e aí sintonizou com você. Nossa, que legal, Id. Mas aí, as outras vezes que eu encontrei ele e eu fui interagir, ele só encostava em mim, dava uma apertada e soltava. E eu fiquei me questionando, né? Nossa, será que ele já me reconhece? E será que ele tá falando que ele tá de saco cheio? Ou será que, como ele já entendeu quem eu sou, ele só tá dando uma apertadinha como quem diz, cara, eu já sei quem você é. Nossa, que demais. Exatamente. Não é mais prazerzaço conhecer você. Não, mas vai saber o que ele sente quando ele encosta. A gente não tem a menor noção do tipo de sinestesia que ele pode ter, tipo tátil e visual, ou tátil e sei lá que outro sentido que o povo possa ter proprioceptivo. E aí ele realmente encosta em você, ele já te lê, assim.
A gente não vai conseguir dizer o contrário, né? Dizer que não é isso ou tal. Nossa, que legal. De um certo modo ele te reconhece. Assim, Uhum. eu acho que ele reconhece, não tem como saber, né? Porque eu tenho como perguntar pra ele, você sabe quem eu sou? Mas E aí, é possível ler que o animal tá calmo do seu lado porque ele não vai embora, ele fica ali, ele também não se esconde no buraco. Na verdade, muitas das vezes, ele começa a caçar, né? Quando a gente tá ali, o que é um sinal de conforto. E por que ele faz isso? Porque o polvo, ele é um animal que ele caça em conjunto com outros animais. Então, como ele tem os tentáculos que consegue entrar em lugares na pedra que outros peixes não conseguiriam, ele caça junto com os outros peixes. Então, o que acontece? O que é muito comum você ver para encontrar polvo é quando você vê umas garopas olhando para uma pedra assim. Essa garopa, que é a Blue Spotted Grouper, não sei o nome em português, tem uma passagem, inclusive, do Blue Planet 2 que mostra isso. Então, essa garopa ela começa a olhar para uma pedra e ela muda o padrão de cor dessa pedra. Da pedra não, o padrão de cor dela, perdão. Ela muda a cor dela. Pra falar... Tipo, mexe as escamas sim, assim, tipo, muda, uau. Uhum. Muda a cor, muda. Ela é tipo marrom com pinta azul e ela fica tipo branca. Meio rajado com marrom. Tipo, por que ela faz isso? Polvo. Ela faz isso pra falar pro polvo ou pra uma moreia, olha, tem comida dentro dessa pedra. Vem aqui, porque você pode chegar em lugares que eu não posso chegar. Incrível. Ela pede Exato. ajuda. Exato. Então o polvo vai e aí não, nem pede ele, ajuda, ela é camarada. dele, ela fala, ó, vem pra cá que tem comida. Indica pra eles. Os bichos se comunicam pela cor da pele. Ah, é maravilhoso isso. Isso. E aí... E aí o polvo vai abraçar a pedra e começar a entrar nesses lugares com o tentáculo, e aí é 50-50 de chance. Porque se o peixe tentar fugir, a garopa já tá ali preparada para pegar ele. E então eles vão caçando junto pelo recife de coral, um ajudando o outro. Então é muito por isso também, quando um polvo te aceita, uma das maneiras de saber que um polvo te aceitou é quando ele começa a caçar na sua frente. Porque Quando ele entende participa você do como um grupo. indivíduo que pode ter a confiança. Exatamente. E sabia uma coisa que eu fiquei chateada também? Que depois que eles se reproduzem, eles morrem. Por isso que eles são sozinhos, assim. Eles morrem. Gente, tô vendo muito... Não, você imagina, eu tô pensando numa analogia para as escolas, assim, né? Pensar nas criancinhas neurodivergentes como polvos e as outras aprendendo junto. Nossa, eu tô achando o máximo. Agora, fiquei triste também com essa história de que eles morrem. Eles se reproduzem, tipo... Tem lá, libera ali o... E aí, eles só se reproduzem, exato, uma vez na vida. Uma vez na vida. Uau. Agora, quando é que eles decidem fazer isso, né? Minha vida já vai terminar, agora vamos me reproduzir aqui. Com quantos anos? Não sei, alguém sabe quantos anos? Eles nunca veem o filho, então. Pois é, e aí eu não sei como nascem os polvos. Tem os ovos, né? E aí... Eu acho que eu já soube, mas esqueci. São esses ovos que vão nascer, aí eles vão se alimentar da própria mãe que morre, que é justamente, tipo, tudo isso tá sincronizado, né? A morte da mãe tá sincronizada com o nascimento dos ovos. Mas ela fica zelosa até eles começarem a eclodir. São muitos milhares de polvinhos, né, que nascem. Exatamente. E eles vão morrer, ela vai morrendo aos poucos, né? Uhum. Isso. Que incrível. E se a gente for pensar, um polvo é um fractal, né? Se a gente olha assim, ele é um fractal radial, né? E aí você imagina os neurônios deles prolongando pelos tentáculos, assim, produzindo essa rede. Ah, eu sou a favor da gente fazer uma... Não concordo, Dani. Não concordo. Mas você realmente pode ver esses fractais quando ele tá mudando de cor. É incrível. Na pigmentação, a maneira que a cor dissipa na pele dele, e também ele pode mudar a textura da pele, né? É importante falar isso. A pele do polvo é do mesmo tecido que ou similar ao da nossa língua. Então, ele consegue fazer, tipo, essa pele ficar pontuda ou não. Inclusive, isso é um sinal para você saber se um polvo tá confortável com você. Se um polvo tá com a pele toda espinhada, quer dizer que ele não tá confortável com aquilo. Ele tá querendo te falar, olha, eu tenho espinho, hein? Não chega muito perto de mim, cara, porque eu posso te furar. O polvo tem espinho? O espinhado não. Ele forma essas espículas com a própria pele, quando ele se contrai e forma... É uma linguagem universal de ameaça, assim, tipo, não chega perto, né? Interessante mesmo. Tipo, ela não vai te furar, mas a maneira de falar é isso, né? Uhum. Mas então, e cada povo é um povo, cara. Pra você ter uma ideia, quando eu morava na Ilhabela, tinha um povo que eu chamei de Pedro, e
eu fui por 10 dias seguidos, todo dia mergulhar lá sozinho para ver esse polvo. E o polvo tava lá na toca dele e ele simplesmente nunca quis falar comigo e nunca falou comigo. Então, eu ia lá na pedra que ele morava. Foi ignorado. E eu ficava 40 minutos parado, assim, do lado da toca dele, como quem diz, olha, eu tô aqui, tipo, quando Não vou você te fazer quiser, nada. se você quiser falar comigo, não vou te fazer nada. E ele nunca fez nada, até que um belo dia ele foi embora daquela toca e eu nunca mais encontrei ele. Eu nunca soube se ele Ele ia foi continuar na morto. toca se o Id não fosse lá. Ele falou assim, ai que saco, esse menino tá indo aí, vou ter que mudar de casa. É, mas foi isso mesmo. Foi exatamente Agora isso. pode de ser que ele viajar. esteja lá. Isso é personalidade, né? Vão ter Não, animais... personalidade, tem mais... polvidalidade, sei lá como é que a gente pode falar isso, né? Mas é engraçado a gente usar esse termo, né? De pessoa, Mas pra falar do povo. aí que tá, cara. Isso não é só os polvos, vários peixes têm isso, as garopas têm isso. Sabia que tem um Garopa lugar que gigante. chama Polvópolis? O Id sabe. Não sabe, Id? Tem um lugar que é Polvópolis, que é onde você... Bom, que eu tava louca para indicar esse livro, que chama Outras Mentes, Polvo e a Origem da Consciência. Que, aliás, vocês que não sabem que eu tenho hiperfoco em polvo, porque vocês esquecem, isso daqui foi um ouvinte nosso que me indicou. Que Dani, legal. eu vi que você gosta de polvo, Lê isso. Então, André, eu dedico a você também esse episódio. E esse livro realmente é maravilhoso. Ele é escrito por um filósofo historiador, o Peter Godfrey Smith, e ele é mergulhador. Então, ele foi desenvolvendo o livro a partir de, obviamente, o conhecimento técnico dele, mas também da experiência como mergulhador. E ele vai contando, tanto é que eu achei que ele fosse de alguma forma ligado à área de biologia, marinha e tudo mais, e ele não era, porque ele explica bastante a respeito dessa evolução do polvo e do que ele se difere ou não do ser humano e tudo mais. É um livro muito, muito, muito legal, que eu recomendo demais para todos. E aqui ele fala desse lugar que eu esqueci, acho que acho não, é na Ásia, mas eu não lembro exatamente aonde, que é um lugar onde ele fez esse estudo, porque, se eu não me engano, também é um Recife onde tem muitos polvos. E aí, então, ele consegue estudar o comportamento e tudo mais. Fala, eu queria Lê. falar uma outra. Não, eu tô animado aqui que eu pensei numa outra questão que eu acho interessante da gente pensar, né? O que essa temática do povo nos traz. E tem essa coisa dele ser mole, né? E que, obviamente, para quem vive no mar é mais interessante porque ele se estrutura na água. Acho que muita gente deve ter feito esse experimento em biologia, né? De colocar um saco plástico na água, que é uma realidade, inclusive, no mar, você deve constatar isso o tempo inteiro, né? De como ele se estrutura ali, ele fica inteirinho. O polvo mais ou menos tem esse mesmo comportamento, né? Fora da água ele murcha, fica todo molengoso, e na água ele se estrutura. Eu fico pensando nessa questão do meio também para a gente, como um meio que nos acolhe e nos estrutura melhor. Então acho que tem uma outra relação aqui para pensar na nossa neurodivergência. E essa questão do cérebro dele ser acessível sem a barreira de proteção óssea, que acho que muitos animais desenvolveram isso porque o cérebro é super frágil, né? É uma estrutura de gordura praticamente, né? E muito friável, né? Muito delicado. E ele não tem isso, ele não tem essa proteção, assim. Ele tem que se proteger se movimentando, se mexendo o tempo inteiro, estando ativo. E então isso também me faz pensar na nossa condição e de ser acessível e muito permeável pela própria condição dele. E eu gosto de pensar na gente também neurodivergente como nessa dinâmica da permeabilidade e da impermeabilidade, né? Como a gente é muito facilmente atravessado pelas coisas, pelas presenças, pelos afetos, pelos sentidos, mas também a gente pode dar a impressão de ser impermeável por conta das nossas rigidezes, dos nossos recolhimentos, das nossas retrações, tudo isso, assim, né? E então eu tava com um pouco essa imagem, assim, disso. E uma outra coisa que eu acho muito linda também, que foi uma das lições mais legais que eu guardei, assim, da faculdade, da aula de embriologia. Imagino que o povo também possa ter alguma coisa parecida, até pela questão desses cromatócitos ou cromatóforos, não lembro agora o nome,
que essa aproximação, esse parentesco embrionário, nos seres humanos, o tecido que forma o cérebro é o mesmo tecido que forma a pele. Né? Não sei se vocês lembram quando a gente forma aquela pizzinha que vai se dobrar nela mesma depois e vai formar o tubo neural e depois essa estrutura cilíndrica que nós somos. Claro. Ela se divide em 3 camadas. Então, a gente é uma bolinha, vira uma amorazinha, depois essa amora vira uma pizzinha, essa pizzinha se divide em 3 camadas e dobra em si mesma e forma um tubo. A parte interna que bonitinho. Vai formar a mucosa, o intestino e tal. A parte do meio, que é o mesoderma, vai formar os músculos, os ossos, os outros órgãos, e a parte do ectoderma, que é mais externa, ela se invagina nela mesma e forma a notocorda, que vai dar origem ao cérebro e a coluna vertebral. A coluna vertebral não. A medula espinhal. Medula óssea. Me fugiu o nome aqui. E a pele. E eu acho incrível isso, porque o mais profundo nosso está aparentado com o que é mais superficial. E parece que essas coisas são distintas, mas na verdade elas não são. E a gente se acessa pela pele, a gente não entende que a pele é uma extensão praticamente do nosso maior órgão sensorial. A pele é o nosso maior órgão, né? E ela está absolutamente conectada com o nosso cérebro. Assim. Então eu gosto de pensar também nessa semelhança, nesse arranjo biológico, assim, e o quanto o polvo tem isso escancarado. Ele não faz som, Só que ele faz né? o contrário, né? Perdão? A gente não tem essa capacidade de fazer mudar a nossa... Se bem que a gente muda, né? A gente ruboriza, né? Quando a gente tá, sei lá, com vergonha, alguma coisa, então tem algum controlinho aí de vasos, né? A gente fica branca. Aham. Posso só falar da coisa da pele? Vou sair de polvo um segundo, mas é só pra gente pensar isso para um futuro episódio, porque é um tema que eu fiquei pensando por muito tempo, que é saber qual é a nossa idade real. Aí a gente ficava pegando parte do nosso corpo. Tem coisas que a gente tem dentro da gente que tem mais tempo que a nossa própria vida, que eles vieram antes, e tem grande parte do nosso corpo, tipo a pele, que morre a cada semana, sabe? Então, tipo assim, dentro do nosso próprio corpo, várias coisas têm idades totalmente diferentes, assim. Aí eu fiquei refletindo sobre isso por muito tempo. Legal isso é para futuros episódios. Voltamos ao polvo. Então, ele emite som, Ide? Não, né? Assim, que a gente perceba, pelo menos. Não, eu acho que... Mas ele tem um bico, né? Ele deve morder aquela quelícerazinha dele, sei lá o que é o nome daquilo, aquela estrutura. Quelícera nas aranhas, né? Acho que é o... Isso é ótimo. Uma ótima pergunta. Eu não sei, Dani. Eu nunca ouvi nada. Não, tem porque naquele... É uma outra coisa, então também vai saber o que ele pode fazer ali para... É curioso mesmo, interessante, eu não sei. A gente vai ter convidado um biólogo para ver. Sabe aquele filme, vocês assistiram aquele filme, eu ia falar O Chamado, não é O Chamado, é A Chegada. Sim. Né, que as formas dos alienígenas, elas são bem parecidas com cefalópodes, né? E eles têm... no filme, né? Eles têm quando você tá afirmando isso, eu falei assim, nossa, mas a Dani já... eu falei, isso é uma conjectura, ok? Não, inclusive, agora, já chamando pro final, até que eu sei que o Fê tem que ir, tem um vídeo no YouTube que chama Cephalopod Hallucination. É um vídeo de 45 minutos de um videógrafo brasileiro que se chama Marcelo Ogata, que é muito bom, e é 40 minutos só de vídeos de polvos. Que legal! E sépias, e por aí vai. É bem legal para quem gosta de ver esse tipo de conteúdo que é mais subjetivo. Não sei se essa é a palavra, mas sabe, não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma voz, é só tipo música e o bicho, e você tira suas conclusões. É isso que eu quero dizer com subjetivo, entendeu? Não é uma coisa... É que você tá falando subjetivo, eu tô pensando nessa questão da afetividade desses animais, e não dá pra dizer que não tem afetividade, de quando ele te abraça, te reconhece apertado, ou no outro dia ele vai, encosta em você um pouquinho mais leve. Não tem como dizer que não há uma troca aí, de alguma maneira. Como nomear essa troca? Não tem que falar. A história das garoupas, estudos. Essa expectativa, aí você vê elas trocam de cor e ficam ali dando esse sinal, toda essa dinâmica é toda afetiva, não tem como não ser assim. Então é interessante pensar, como a gente não acessa a linguagem deles, e obviamente trocar a cor da pele é uma linguagem, não tem, tá passando uma mensagem, é uma comunicação, não tem como a gente recusar isso. Sim. A gente, por ser analfabeto da língua deles, a gente os menospreza. Exatamente o que acontece como
como pessoas neurodivergentes, enquanto a gente não começa a dialogar nos mesmos termos, com o mesmo vocabulário, com a mesma gramática, a gente é desprezado também. Então é interessante, tem zilhões, assim, a gente vai poder encontrar um monte de paralelo mesmo. Esse episódio não é tão disparatado. Será que a gente vai conseguir falar sobre neurodivergência falando de povos, assim? Valeu, Dani. Claro. E sabe onde eu acho que a nossa neurodivergência é muito mostrada aqui nesse episódio? Pelo entusiasmo que a gente faz sobre esse animal. Isso diz muito sobre a gente, sobre esses interesses especiais, sobre esse lugar de empatia um pouco deslocado do senso comum. As pessoas não sobre conseguem a nossa capacidade de fazer isso. Conexões. Eu pensei nisso, falei assim, vamos fazer esse episódio, vamos ver o que vai aparecer, vamos ver o que a gente consegue conectar de assunto. Não fui estudar, não fiz nada, eu falei assim, bom... Nossa, mas tem muito assunto, né? Não, é muito legal, é incrível mesmo, né? E eu acho que isso as pessoas que nos acompanham percebem. E ele consegue passar uma parte fora da produz. água, viu, Ale? Ele fica fora da água um tempinho. Fica. Não, ele se desloca na areia, ele consegue se mexer na areia, se esconder nos buracos. Ele faz umas estratégias. Sim. Uma curiosidade... A gente se adapta. Masking de polvo, né? No ambiente Inclusive, uma curiosidade aí, nós que somos brasileiros, o episódio... Tem uma série na NetGeo que lançou ano passado, ou retrasado, sobre polvos. E tem uma passagem que fala justamente sobre polvos fora da água. E essa passagem foi gravada no Brasil, em Fernando de Noronha. Que legal. Tem um cara chamado Christian Dimitrios. Porque justamente Noronha tem uma variação de maré absurda, em que os polvos eles ficam nessas poças que se formam no Recife. Quando a maré baixa, eles podem se mover de poça em poça para ir caçar. E justamente essa poça que se forma aprisiona já a presa dele, o que faz ele poder caçar mais facilmente. Aí eu queria fazer um pequeno momento metacognição e já convidar os nossos ouvintes a ver esse episódio também. De que é interessante também, fiquei pensando quando a Dani falou desse tema, eu falei, bom, legal, então vamos falar, vamos ver o que vai abrir daí e ficar fractalizando as nossas ideias a partir de uma primeira provocação. E eu acho que as pessoas percebem que a gente produz os nossos conteúdos assim de maneira espontânea e vai fractalizando o nosso pensamento a partir desse encontro e dessas informações que a gente vai recebendo e tal. E então, que acho que alguém já tinha comentado aqui, que não sei se foi seu pai, Fê, ou foi de alguma outra pessoa que falou assim, nossa, eu fico cansado às vezes de acompanhar vocês, que tem essa coisa dessa reverberação do pensamento. Minha mãe, meu pai não. Para todos os lados e fica essa coisa super cheia de alt-tab, né? Que é bem divergente, assim. Mas eu acho isso interessante também, porque a gente não fala só sobre isso, né? Não é que a gente está do alto como especialistas falando, como eles divergem o pensamento, a gente dá demonstração disso. Mas a gente teve uma crítica falando sobre isso. Eu acho super interessante também. Porque quem nos acompanha deve enxergar esses desenhos. A gente teve uma crítica de uma mulher no nosso que falou... eu só ouvi esse primeiro episódio, acho que foi o último, Teoria da Mente, e falou... Eu senti que vocês estão querendo dizer que vocês são mais inteligentes que a gente. Essa era a crítica. Aí uma pessoa comentou embaixo, eu acho que você precisa ouvir outros episódios. Que ótimo! Aí eu falei... Gente, adoro. Temos... mas ela não tá errada, cara. Mas a gente não tá aqui pra mostrar que a gente é mais inteligente. Se a gente é inteligente, a nossa inteligência fica demonstrada, as pessoas percebem. Se eu tô sendo inteligente ou não sei. Que nem agora. Passei uma vergonha em público aqui de não lembrar o número dos neurônios. E é meu trabalho, eu nem lembrei. Que depende da comparação, mas acho que não importa se parece ou não. A gente tenta ao máximo, de algum modo, não passar... Uma coisa é parecer inteligente ou não, outra coisa é passar prepotente, que são duas coisas diferentes. A gente não quer passar prepotência, obviamente a gente quer passar que a gente entende alguma coisa sobre o que a gente está falando. A gente quer passar potência. Aqui a gente é. Mas aproveitando o conceito aqui, então deixando essa mensagem aqui para falar também sobre a avaliação neuropsicológica, que a gente avalia 2 tipos de inteligência, a fluida e a cristalizada. Hoje, por exemplo, eu dei demonstração de uma falha da minha inteligência cristalizada. Eu não acessei no meu arquivo aqui a informação exata sobre quantos neurônios nós temos no nosso cérebro. Então, teve uma falha aqui de inteligência cristalizada. No entanto, inteligência fluida, imperdoável. Que é essa capacidade de poder conectar os assuntos e fazer as digressões que a gente pode fazer, isso é demonstração de inteligência fluida. Então, aqui tem 2 tipos até de inteligência pra gente olhar. Então, é isso aí, pessoal. Ouçam mais episódios nossos. Também, sei lá, eu posso falar... eu comecei a ficar meio com preguiça de inteligência cristalizada, porque eu acho que ela é completamente substituível.
Cada vez mais com o avanço da tecnologia, a inteligência... Porque antigamente fazia sentido por isso, porque tu tinha que pegar e, cara, ler o livro e decorar. Porque se você não decorasse aquilo, para você poder citar aquilo, você ia ter que ir lá e buscar o livro e abrir ele para poder citar numa argumentação. Hoje não, hoje isso já mudou, então isso cada vez mais se torna uma coisa fútil. Eu tenho um ódio de gente que tenta desmantelar argumento meu porque eu errei um dado específico e falo, cara, você tá de brincadeira, entendeu? Que nem quando você fala 8 bilhões, 86, e daí? A pessoa não consegue nem... Alguém aqui que tá ouvindo esse podcast consegue ter alguma dimensão desse número prática e o que ele representa? Não. O que é importante para você são os bilhões e a quantidade. Ponto, acabou. Mas alguém pode tentar desmantelar teu argumento por isso. Esse é o pior tipo de imbecil que existe. Sim. Não, e é por isso que isso é uma crítica, inclusive, que a gente pode fazer às avaliações neuropsicológicas, de que elas, pelo menos nessa parte que avalia a erudição, esse conhecimento cristalizado, ela pode ser preconceituosa. A gente pode ficar fazendo perguntas de conteúdos que as pessoas estudaram nas escolas formais, que tiveram uma cultura eurocêntrica, e quem não souber isso vai ser classificado como menos inteligente. Por isso que algumas avaliações só levam em consideração a inteligência fluida, que é a inteligência propriamente dita. É como é que você resolve os seus problemas sem arcabouço de erudição, sem instrumental. E aí você tem que se virar com o que você tem disponível para você mesmo, que é essa capacidade de conexão. E é isso que é gostoso de fazer aqui também, assim. Acho que é isso que as pessoas apreciam muito. A gente não fica aqui pagando de erudito ou querendo dizer, eu sei isso, sei aquilo outro. A gente sabe um monte de coisa e tá tudo certo, não é essa a questão. Eu acho muito mais interessante também fazer exercício dessa retumbância do nosso pensamento, assim, né? Como a gente dá uma cutucada e a coisa fica ressoando para um monte de lados, assim. Eu acho isso super legal e vejo nisso a forma do povo também, que lança os seus tentáculos para todos os lados. Não, cara, o povo é totalmente isso, assim, sério, é um animal que é surreal, assim, como um pequeno estímulo afeta ele como um todo, em todos os sentidos, no corpo inteiro do bicho, sabe? Ele muda a cor, ele muda a textura, é tudo sem parar o tempo inteiro. Que a gente arrepia, né? Quando a gente arrepia. Não, a gente assim o tempo todo, só que a gente privilegia a expressão do que a gente viu, do que a gente ouviu, mas a gente tá o tempo inteiro absorvendo tudo, só que a gente deixa isso mais escancarado. E eu acho que as pessoas normotípicas também, obviamente, são assim. Só que a gente é só uma escala um pouco mais evidente disso, assim. E aí escancara. Ou talvez a nossa sinestesia evoluiu de uma outra forma, né? Mais integrada. E a gente tem um controle diferente. Sim. E eu gosto de pensar na palavra. Eu gosto de pensar na palavra monstro, e muitas vezes monstros, né, de histórias tem a ver com essa forma do povo, né? E na palavra monstro, a gente consegue ouvir a palavra mostra. O monstro é aquele que demonstra pra gente algum aspecto X de qualquer coisa, assim, né? Então, é interessante pensar que nós somos monstruosamente sensíveis, assim, a gente demonstra muito isso. E a figura do povo também representa essa monstruosidade disso que fica evidente no modo dele ser, assim. Acho isso bonito. Nossa, que irado. Eu tô muito feliz que a gente falou de povo, pessoal, sério. Eu queria tanto, sério, é tão importante que pessoas neurodivergentes vão mergulhar, sabe? Vão para a água, esse ambiente tipo tão diferente, onde as leis da gravidade mudam, onde você tem uma privação sensorial que te leva num estado de concentração, porque é isso, é um esporte que é tudo sobre sua respiração, entendeu? É literalmente isso. Quando você tá olhando para esse povo, eu tô olhando para um povo, ao mesmo tempo eu não posso perder em nenhum momento a consciência da minha respiração, porque se eu perder essa consciência, eu vou perder o controle da minha flutuabilidade. E eu vou afundar e bater nas coisas. Então, você entra nesse estado meditativo, entendeu? Que você está ouvindo cada respiração tua, o quanto você está enchendo seu pulmão, seu diafragma, o quanto você está esvaziando para justamente poder ficar parado e observando aquele animal de perto. E isso é um exercício que eu gostaria muito que eu pudesse levar vocês para mergulhar, para ver essas coisas comigo. A gente precisa combinar, gente. A gente vai combinar uma viagem fractais para mergulhar com o ID. Olha, Polvópolis, eu acabei de olhar, que é na Austrália, tá? As pessoas podem comentar nesse episódio se as pessoas gostariam que a gente fizesse encontro presencial do Fractais. Presencial, né? Viagem talvez seja muita interação social. Mas o encontro de repente rola. Sério. Se rolar o interesse, eu super consigo organizar uma viagem para Tailândia, para as Filipinas, qualquer um dos lugares que super acessível, eu conheço para ir realmente. Tá simples. É meio longe, né? É meio longe, meio caro. De repente, Noronha, Ilhabela. Você vem para Ilhabela para a gente organizar.
uma viagem. Vamos começar com Ilhabela. Então, aquele abraço. Exatamente. Aquele abraço de polvo para você. Exato. Meu polvo, né? Sério, de verdade. Eu realmente acho que eu sou meio louco nessas horas, porque essas vezes que esses polvos me tocaram foi tão significativo, cara. Te juro. E agora eu vou soar a pessoa mais estranha do mundo, mas assim, eu coloco o mesmo valor que, tipo, transas que eu tive na minha vida, ou interações com pessoas, eu não sei porquê. Talvez porque eu seja autista mesmo e as coisas têm pesos e valores diferentes pra mim. Não é diferente, é o mesmo. Você ama tudo que você faz, Id. Não importa se seja uma pessoa, seja uma dita coisa do mundo. Tem toda mas essa é estranho, né? Que você se entrega. Não é estranho. Não acho estranho. Quem não sabe amar o mundo é que é estranho. Me desculpa muito. chega da gente pensar que a gente é diferente. Eu também acho. É um quem ser, não consegue fazer isso que é diferente que tá perdido, sinceramente. Então, eu sei, é que, sei lá, eu consigo falar isso pra vocês aqui, mas eu não consigo falar numa roda de mergulhadores que se eu falar que assim, bicho, quando um polvo me toca, me emociona tanto e me excita tanto quando eu transo, por exemplo. As pessoas não reagiriam bem a essa afirmação. Tudo bem, então você só não precisa falar pra eles. Agora você já falou. Mundo. O povo não sai por aí abraçando todos os mergulhadores, tá tudo certo. Falou, minha gente. Um beijo, grande. Gente, um beijo pra vocês. Adorei, né, esse episódio, lógico. O episódio foi ótimo, a conversa deslanchou assim. Falou, tchau. Tchau.